Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Sem Regras. Eu sou o Gabriel. Tainã. Agora a gente está recebendo uma convidada especial aqui, a nossa primeira convidada mulher, né? No programa, a gente está chamando várias mulheres aí para participar. Então o espaço está aberto, né, para outras mulheres também. E hoje a gente recebe aqui com muito prazer a doutora Ana Cristina Valadares, né? Ela é advogada, funcionária pública municipal, não é isso? Aposentada. Aposentada? Ih, Consegui caramba! ano passado. Que beleza. Tá bom. Ana, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso Pô, convite. deixa eu interromper você rapidinho, porque a Lógico. gente nunca pede antes de iniciar Sim. o programa, ficar pro final pra galera se inscrever no canal, compartilhar, curtir, mandar pros outros. Que a gente vai conversando, acaba que eu esqueço de pedir. Tem Instagram, tem Facebook, Instagram, tem Facebook, YouTube. Curte lá, galera. Pra galera se inscrever no canal. Então, doutora Ana Cristina, agradecer a presença e pedir, como o Gabriel falou, para você se apresentar para o nosso público, né, a sua idade. Não sei se você gosta de futebol, que um dos nossos temas aqui é futebol. Enfim, Religião. Religião, é. Se apresenta Se aí apresenta para um o nosso pouco público. para o nosso aí. público. Boa noite, audiência. Boa noite, meninos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, né, de colocar minhas ideias. Muito obrigada pelo espaço. Eu sou Ana Cristina Valadares. Eu sou advogada em Valença, no estado do Rio de Janeiro. Trabalhei 33 anos no município como professora municipal. Durante esses 33 anos, em alguns momentos, eu tive em outras secretarias, Meio Ambiente, Instituto de Previdência, Procuradoria Jurídica, mas durante 26 anos eu trabalhei na educação em Valença e sou militante política, gosto de trabalhar com política também. Estou aí para colaborar, para responder as perguntas, para falar um pouco sobre o que eu penso. Sim, vamos lá. Como eu disse, né, um dos nossos temas aqui do programa é futebol, assim como religião e política. Você já falou um pouco que você é militante política, enfim. E futebol, você acompanha? Tem um time de futebol? Gosta de algum time? Eu gosto do Fluminense, gostei do agasalho aí. Então. Nasci, fui criada em família de tricolores. Gosto muito de Copa do Mundo, seleção, Tá chegando, Tá né? chegando, né? mas não acompanho muito. Entendi. E religião? Você tem alguma religião? tem religião. Pratica? Não sigo nenhuma religião, mas eu sou cristã. É cristã. Eu fui criada na religião cristã, fui criada na igreja presbiteriana, quando criança. Mas depois que a gente fica jovem, às vezes a gente quer ir para balada e tal, acabei abandonando a religião. Hoje em dia eu penso em voltar. Tem hora que eu penso em presbiteriana- que eu preciso de uma religião de novo. Não entendi. Só que ainda não decidi. Presbiteriana é a igreja evangélica, não é? E você tem filhos? Você não chegou a falar, tem filhos? Tenho 2 filhos e um neto. Já é avó? Nossa, que legal. Pô, deve ser muito bom. Eu fui mãe muito cedo. Ah, sim. Casei com 17, fui mãe aos 18. Nossa. E como é que foi isso, assim, na sua vida? Tão nova, né? Já ter essa responsabilidade, Foi né? uma barra. O pai foi presente na época? Foi, eu casei. Sua família também participou bastante, Sim, né? sim, eu tive a ajuda de todo mundo. Foi aqui em Valença mesmo? Foi. Aham. Eu morei no Mato Grosso até 15 anos de idade. Aí eu voltei de lá com 15 anos, comecei a namorar uma pessoa. Daí, 2 anos depois, já me casei com ele, tivemos 2 filhos. Casamento durou 10 anos. Ah, durou E bastante. você é daqui mesmo de Valença ou é do Mato Grosso? Sou daqui. Daqui de Valença, sim. Na Mato Grosso o quê? O pai era militar? Meu Não? pai era dentista, Olha. mas o meu pai achou que ia ficar rico lá. Conseguiu? Se tiver conseguido. Infelizmente, Pelo menos tentou, né? não conseguiu, não. Mas Aí ficou quanto tempo lá no Mato Grosso? Como é que foi essa Ficamos experiência? 5 anos. Como é que foi essa experiência no Mato Grosso? Você então foi pra lá com mim, quantos anos? Com fui 10? Com 10, voltei com 15. É uma parte importante da nossa adolescência, de escola, de tudo. Como eu é não que. queria voltar. Ah, é? Eu adorava aquilo lá. Qual que era a cidade que você foi pra lá? Diamantino. Nunca ouvi falar. Coisa diamantina, né? Agora cresceu muito. Aham. Quando eu mudei para lá, era uma cidade bem pequena, assim, não tinha quase nada. Agora o pessoal de lá me manda foto, é assim, é outro mundo. É, e você já voltou lá depois de. Não, nunca mais consegui voltar. E tem curiosidade de ir? Muita vontade de ir. Ah, que legal. Muita vontade, porque ainda tenho contato com as pessoas de lá, né? Sim. Com várias pessoas. Então, eu tô no grupo de amigos de lá. Nossa, que maneiro. Que Entendeu? maneiro. Então, E você é advogado, então é colega nossa, entrar nós nisso somos agora. 2 advogados aqui também. Você Isso. falou que já na prefeitura aposentou, né, como funcionário, como professora. professora, né? Porque o que acontece? Eu entrei com 17, fiquei até 50, que era a idade mínima para o professor se aposentar, porque eu já tinha tempo sobrando, Entendi. aí eu consegui.
E a advocacia? Você tem uma área que você milita mais? Qual é a área que... A área que eu milito mais é previdenciário. Aham. Mas, assim, em Valença vocês sabem disso, né? Não dá pra gente escolher muito. É difícil mesmo. Então, quando aparece alguma coisa diferente e tal, eu estudo para fazer. Mesmo que... Igual quando eu comecei no previdenciário. Primeira pessoa que me procurou no previdenciário, eu falei assim, e agora? Até porque na faculdade não ensina, você não tem base nem nenhuma. tem na carga horária obrigatória da faculdade Aí eu peguei e previdenciária. comecei a ler. Li livro de previdenciário, olhei a jurisprudência, as ações, modelos de petição, dei uma lida na lei que regulamentava a questão, né, que eu tinha. E aí deu certo, e é a área que eu mais gosto. Eu atuo... Então, depois dessa, eu nunca alguma tive parte medo também de pegar interessante. nada. Porque até eu começar a pegar previdenciário, só aparecia consumidor e família. Mas Consumidor que mais tem, né? consumidor é o que mais tem, mas o consumidor está muito ruim. Você sabe disso. Você Sim, teve ali no juizado especial, né? Sim, aqui no juizado. E as indenizações, quando eu comecei a advogar, eram boas. Ainda tinha aquela história de 20 salários mínimos para quem tivesse o nome negativado. Ainda tinha indenizações boas que valiam a pena. Agora o judiciário, total desrespeito pelo advogado, 2.000, 3.000. pelos consumidores, né? Rasgaram o Código de Defesa do Consumidor. É verdade. Eu nem tá valendo, eu nem tô gostando mais de fazer. E essa modernidade da advocacia que a gente vê hoje que, né, 5 anos, sei lá, um pouco mais até, o processo eletrônico está dominando, né? A gente tem que se atualizar o tempo todo, né? A internet em Valença é horrível, aí trava, aí não funciona, o TTJ não está funcionando. Ontem eu INSS hoje é tudo feito administrativamente também online, o meu INSS tem que ir lá, cadastrar, ver como é que está o andamento do processo, fazer petição, né, requerimentos. Tem que esperar o INSS negar para você entrar no X. Às vezes o próprio site do INSS às vezes não está funcionando também, você bota o login e senha, ele não acessa. Então, como é que você vê essa luta da advocacia nesse sentido que é... Eu vejo muito complicado. Né? Porque ontem mesmo ainda apanhei muito, a manhã inteira eu apanhei ontem. Porque eu tenho uns processos no PJE de Minas. E ontem ele travou comigo que eu não conseguia assinar digitalmente de jeito nenhum a petição que eu tinha que mandar. E eu fiquei horas tentando, aí eu saía, entrava, tipo, estava no Google Chrome, aí eu entrava pelo... Mozilla. Ia pelo, trocando o navegador. E não conseguia, eu descobri que o meu PJE estava desatualizado. Mas até eu chegar ele já até perdeu. chegar essa conclusão. Perdeu bastante tempo, né? Pode. Não, eu ia entrar no tema da política com ela, porque você já foi candidata 2 vezes em Valença, né? 2 vezes. Primeira vez em 2016 pelo PSDC, 134 votos, em 2020 pelos Patriotas, 200 votos. Isso. Como é que foi fazer campanha em Valença? O que você achou que faltou para conseguir uma eleição? Você Faltou pensa dinheiro. ainda em ser candidata em 2024? Mas conta pra gente, no geral, assim, como é que foi a campanha, como é que foi a receptividade das pessoas com você na rua, como é que foi? Não, assim, o que acontece? A receptividade, em geral, é boa. As pessoas falam assim, que legal, mais uma mulher, nós estamos precisando mesmo renovar as cadeiras femininas na Câmara e tal, e você sempre foi uma pessoa ficha limpa, legal, não sei o quê, trabalha com os animais, não sei o quê, mas na hora de votar, eu não sei se votam pelo favorecimento, pelo parentesco, não sei. A eleição de E o que vereador é uma eleição muito faltou pra difícil, né? mim? Todo mundo conhece todo mundo, é uma coisa bem complicada, né? E o que faltou para mim? Faltou dinheiro mesmo para a campanha, porque você tendo dinheiro, você paga gente para te ajudar, e aí o seu nome está em todos os bairros, o seu nome está em todas as ruas, né? A visibilidade, assim, da campanha fica maior, né? Com certeza. As 2 campanhas eu fiz sozinha, sem dinheiro no bolso. O partido não Você ajudou? falar a estrutura partidária, não tinha nenhuma também? Nem do PSDC, nem do Para Patriota? não dizer que não me deram nada, só me deram santinho, 10 adesivos de carro. Só. Mas até na última, acho que 2020 já estava valendo, isso da que eu ia falar. reforma, da Questão condição da da candidata verba pra mulher, mulher. tem uma verba separada do partido que chega até a candidata mulher dos partidos. Isso. Chegou isso nesse último partido que você disputou pelo Patriotas, né? Deve ter A sido... última vez que eu disputei, Foi 2020, né? eu tive material
Dinheiro vivo você não chegou na O conta. presidente do partido me deu R$900, que só deu para gasolina. Mas dinheiro vivo, porque o dinheiro... Não, mas o dinheiro, essa repartição chega direto na conta da candidata, né? No CNPJ. No seu CNPJ. Eu prestei conta tudo de gasolina. R$900 que chegou pra você fazer uma campanha em Valença de 45 dias, né? Isso. Entendi. E como é que você via a participação da mulher, né? Porque agora você tem que ter um número mínimo de candidatos feminino, né? Tem toda uma cota para a gente poder, né, cada vez mais igualar. Eu acho super interessante isso. E em Valença, como é que você viu essa aceitação? Como é que você viu as candidatas realmente mulheres participavam? Muitas eram só para fingir que eram candidatas, não sei o quê. Tem tudo. Mistura isso tudo, né? Tem tudo. No meu partido, eu até não vi muito isso. Você teve voto. 200 votos é bastante voto na Meu Valença. partido, assim, eu me lembro que a Lara, a gente trabalhou muito, sem ser Lara. Não me lembro muito das outras meninas, porque eu via mais a Lara mesmo, na Câmara lá, conversando com o Rafa, com o David e tal. Mas teve partido que eu vi que as mulheres foram só para compor a chapa. Eu reparei isso. Entendi. Porque elas faziam campanha para outras pessoas. Só estavam ali. Mas para completar mesmo a nominata. Completar a legenda. Mas nessas duas campanhas, se eu não me engano, você apoiou o grupo vencedor, né, para prefeito, né? Né? Você apoiou o Fernandinho, então, nesse grupo, então. E como é que foi isso? Você apoiava o prefeito depois juntava esse grupo, teve troca de ideias com esse grupo que foi eleito, com esses candidatos. Vamos encaixar vocês em algum cargo para trabalhar junto com o governo. Como que é a sua relação com o governo atual? Na primeira vez, o prefeito me colocou no Previ Valença. E aí eu fiquei ali poucos meses porque tive alguns problemas de relacionamento com uma pessoa lá dentro. Tá. Aí eu fui para o meio ambiente. Fiquei como subsecretária 3 anos, até sair para ser candidata. E dessa segunda vez eu nem pedi ao prefeito nada, porque eu falei com ele, não, eu tenho que voltar para a educação, voltar para a sala de aula para me aposentar. Eu já estava na hora. Entendi. Entendeu? E se eu não voltasse para a sala de aula, eu não me aposentaria com os proventos integrais, né? Com a paridade, eu ia perder a paridade. E não vale a pena, eu trabalhei 33 anos, né? Eu acho justo, e 26 de sala de aula, então eu achava justo. Sim. E você hoje em dia participa de alguma forma do governo? Com o Fernandinho, Não. Ajuda alguma coisa? Não tem nenhuma ligação com a prefeitura? Eu não. Nem política, assim, de participar no mandato de algum vereador, ou com o Não. prefeito, vice-prefeito, nada? Não. Entendi. Aí a gente vê, então, que você é uma militante, né? Rede social, né? Atos políticos. A minha militância é mais pela direita, Então, pelo conservadorismo. E você não vê isso em Valença, representado em nenhum dos poderes de Valença? Na Câmara ou no município? Não tem Então, em relação ao prefeito, inclusive na época da campanha, o pessoal da direita me cobrava muito. Mas o nosso prefeito não se manifesta se ele é de direita, se ele é de esquerda, ele é em cima do muro, o que ele é? Ele é centro? Eu falava, gente, olha só, o nosso prefeito, se a gente for analisar a pessoa, a família, ele é um conservador, tá? Ele não é de um partido nem muito à esquerda, nem muito à direita. Ele é do PP. O PP hoje está mais à direita. O partido dele é centro. Isso, na sempre. época da campanha. Sim. O partido dele é centro. Eu falava com o pessoal. Mas se ele... Eu falava assim, olha, ele não se manifesta, até porque Valença, se o prefeito for se manifestar assim, ele vai perder muito voto. Porque a gente sabe que aqui é mais ou menos pau a pau. E muita gente que apoiava o nosso prefeito, o nosso grupo, era de esquerda. Entendi. E muita gente que apoiava também era de direita. Tá. Mas eu vejo o meu prefeito, que é o Fernandinho, mais como a sua impressão pessoal dele seria conservador, mais à direita, assim, então, no sentido. Uma pessoa que sempre empreendeu, uma pessoa do agro, uma família estruturada, bem formada, casado com a mesma pessoa há tantos anos, né? Uma pessoa que eu saiba frequenta a igreja. Eu vejo Fernandinho mais como conservador, mais do que os outros candidatos que estavam na disputa. E na Câmara, você vê alguém ali militante mais da direita? Eu vejo todo mundo de centro e de esquerda. Porque na Câmara é muito mais fácil você
você fazer se essa posicionar militância, nesse porque o sentido. voto do vereador é muito inferior. Então. Talvez seja até melhor você se posicionar, né, para você atrair aquele público e garantir um núcleo de votos, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vejo gente de direita dentro da Câmara. Você vê? Eu vejo. Ah, então depois a gente conversa pessoalmente para você me falar. porque Mas você não vê. Até as pessoas que foram eleitas levantando a bandeira da direita, Sim. na época de de querer obrigar, porque graças a Deus não conseguiu, que ele desistiu dessa lei. Tentou obrigar a vacina. Todos os vereadores foram assim muito pelo lockdown, pelo fique em casa mesmo forçado, obrigado. Mas você acha que a vacina é algo de esquerda ou de direita? Não, eu acho que o obrigar, mais ou menos eu vejo a esquerda como ditadora. Falam muito que o nosso presidente é um ditador, que a direita é pela ditadura, que a gente quer a ditadura. Mas a gente nunca quis obrigar ninguém a nada, pelo contrário, a gente acha que deve ter a liberdade total de cada um decidir. E na esquerda, os partidos de esquerda é que a gente viu levantar essa bandeira do fique em casa de qualquer maneira, mesmo que você esteja passando fome, vacina obrigatória. Então a gente. Mas aí vai tá se contradizendo um pouco no sentido do quê? Aí você acabou de me falar que o Fernandinho é conservador e de direita. Isso, depois da decisão do STF, limitou os governadores, os prefeitos da localidade. O prefeito de Valença foi e aplicou o lockdown. Veja bem, ele não tinha muita opção, porque o governador aplicou. Mas a localidade, Então, o município quando eu tinha cobrei- a prerrogativa, cara, quando né? eu cobrei dele, ele falou assim para mim, Ana Cristina, eu não posso descumprir o decreto do governador. A justificativa Você tá foi entendendo? essa. E ele falou para mim também o seguinte, os médicos que estão dentro da Secretaria de Saúde me orientam. E já que eu tenho um corpo médico que eu confio, eu tenho que seguir esse corpo médico. Você concorda com E a isso, gente com essa sabe- posição? A gente sabe que a Soraya é mais à esquerda. Então, eu acredito que ele tenha seguido a orientação da irmã, que é médica. Entendi. Você Mas tá depois até o entendendo? Márcio assumiu, né? No meio da transição aí da pandemia, o Márcio, Mas a prefeitura aí chegou a já estava assumir. bem mais relaxada essa questão. E o governador Wilson Witzel, depois do Cláudio Castro, foram eleitos também pelos dois votos são da de direita, né? Assim, Nossa, mas- foram eleitos, né? Assim, que Depois que acontece? aconteceu, a gente viu aí, foi impeachmentado, ele chegou até a brigar com o presidente Bolsonaro publicamente, né? E o Cláudio Castro assumiu, né, o governo do estado. Eu não vejo o Cláudio Castro Você não vê ele como uma um- pessoa de direita nem de esquerda. É. Eu vejo ele se dar bem com todo mundo, Entendi. tira foto com o André Siciliano, E com- tá no partido do presidente. Então, assim, ele não tem isso. Ele quer ser eleito, Isso. independente da Ele ideologia. quer- Ele não tem. Eu acho até que ele quer ter governabilidade. Entendi. Porque a gente está vendo também, né, o que está acontecendo com o Bolsonaro também. Uhum. Se você não se relacionar com a maioria Congresso. da Câmara, né, no caso, ele é a Câmara de Deputados Uhum. Alerj. Se ele não se relaciona bem com a maioria na Alerj, O governo pode andar, ele não vai ter vai governabilidade, ficar travado, né? Ele vai ficar travado. Isso. Então, eu não sei realmente qual a ideologia do Cláudio Castro, Uhum. porque a gente vê ele cada hora numa posição, entendeu? Eu vi até ele querendo fazer uma dobradinha Castro-Lula no Rio, ganhar o voto do Então. eleitorado do Lula e o eleitorado do... Ele tá atacando para todos os Tá, lados, né? ele Para quer buscar. voto. Quer o voto mesmo Ele para quer ser voto. eleito. E ele não quer ficar mal com ninguém na Alerj. E você sente que em Valença falta essa militância um pouco maior, representatividade na Câmara, representatividade não Na só Câmara nós não temos. não só na Câmara, eu digo não tem também ninguém na- que levante as nossas pautas, que levante as nossas bandeiras. Pode ter gente de partido de direita, mas que levante as nossas bandeiras, que se diga, eu trabalho pelo governo Bolsonaro, eu ando de verde e amarelo na rua, eles não participam desses atos públicos. de nenhum. Mas como que um vereador pode acrescentar o governo Bolsonaro em Valença, por exemplo? Igual você falou, eu Por ando com o exemplo. governo Bolsonaro. Como que uma atuação de vereador dentro de Valença pode acrescentar no governo federal? Por exemplo, quando eu fiz a minha campanha, eu falei que eu ia batalhar muito pela escola cívico-militar, para trazer para Valença. Tem muita gente que acha que é uma perda para a educação e tal, mas eu não vejo assim. Você vê que as pessoas que passam em concurso, que vão bem em vestibular e tal, muitas delas saem de escola militar. E eu também não vejo uma... Como é que eu vou te falar? Uma coisa muito rígida, assim, que seja insuportável para o aluno, porque
porque eles gostam, os alunos que estudam lá, eles gostam da escola. Igual uma vez eu postei isso no grupo Educação de Valença e veio um monte de professor. Ah, não, Deus me livre, que isso seria militarizar as escolas e tal e tal. Eu falo, gente, mas e a indisciplina que está hoje? E a falta de respeito que está hoje com o professor? Porque eu até, assim, confesso a vocês, várias vezes que eu pedi para o prefeito para sair de sala de aula, foram algumas vezes, eu já pedi para ir para a procuradoria, eu já pedi para estar no esporte, eu já pedi para estar no Previ, no meio ambiente, foi porque realmente eu estava muito cansada, porque a educação não te esgota só em relação a dar aula, levar aquele monte de serviço para casa, não é só isso. Muitas vezes a falta de respeito até dos pais. Sim. Eu vejo hoje em dia, eles criam as crianças de uma maneira, já é para não respeitar o professor. E o professor também não se faz respeitar em sala de aula. Está tudo muito, assim, correndo frouxo. Tudo muito... Então, eu nem tenho uma opinião formada em relação à escola cívico-militar, não, mas será que essa é a única solução para acabar com essa indisciplina dos alunos? Não, a única não, até porque ela não acabaria com as outras escolas. Isso que eu falo, não teria como mais uma escola. Isso, não teria como todas as crianças estudarem na escola militar. Ninguém seria obrigado a colocar os filhos lá. Quem quisesse estudar lá ia se inscrever, ia trocar de escola. Então, eu acho que, mais uma vez, você tem que dar liberdade à população para ela escolher o que ela quer. Sim. Mas não deve ser tão simples fazer uma escola militar, não sei como é que... Não é tão simples, mas nenhum vereador comprou a ideia, nenhum correu chegou atrás. Nem a cogitar, nem a conversar com um deputado sobre isso, não quiseram nada. Você apresentou isso para eles? Eu não. Não? Nunca ninguém chegou? Ninguém nunca me chamou, ninguém nunca quis saber de mim dentro da Câmara, eu vou lá para quê? Até porque não iam comprar ideia. Ninguém quer apanhar ali. Ali eu vejo que ninguém quer dar a cara a tapa. Mas eu acho que num nível legislativo em si, você tem uma bandeira dessa em específico, você vai falar sempre para aquele nicho ali, você consegue ter um certo apoio da população. Vocês pensam isso no seu grupo de direito? Desculpa, só para complementar. Vocês formarem um grupo e exatamente eleger alguém desse grupo de direito de Valença aí que vocês movimentam, para que tenha uma representatividade dessa ideia realmente focado, com compromisso, com essa... A ideia era essa, né? Mas na última eleição, eu acho que rolou alguma coisa estranha, porque aí eu fui tirada do grupo, mais uma pessoa foi tirada do grupo e entrou gente que não era, que já tinha tido mandato e que não é. Mas como assim do grupo? Direita. Como assim do grupo? Eu não entendi. Um grupo que a gente já tinha formado, que a gente trabalhava pela direita. Entendi. Eu achava que eu ia estar naquela nominata daquele partido e de repente não, me tiraram para colocar outro político da velha política. Entendi. Então, assim, eu não sei, daqui a 2 anos eu não sei nem se eu quero vir. Não, mas não tem alguém também nesse grupo, né? Agora, a gente ainda não está falando nisso. Não está, está focado na eleição mesmo de... Tem gente que me procura e fala, Ana, vamos formar um grupo, uma nominata nossa, de só gente sem mandato e tal. Eu falo, beleza, uma excelente ideia. Mas ainda não tem esse grupo formado, não. Até porque a maioria das pessoas que trabalham pela direita em Valença, pela nossa ideologia, que promove os movimentos, né? Tem aquele grupo Direita com Voz em Valença, que eles são ótimos, da Dirce Dantas, a Mary Lucy, o Valdir Moraes, tem um pessoal muito legal, que trabalha muito. Eu nunca vi ninguém ali falar que tem pretensão política. A pretensão é realmente eleger o presidente e evitar, eu acho, que o PT volte e que a gente tenha um governo que apoia outros países assim que a gente acha. Então é algo mais de ideia nacional e não municipal, né? É algo que fica mais a nível nacional. Mas eu sempre critico isso, eu acho que tem que ter uma ideia. Vocês têm identidade, têm ideologia, por que ficar às vezes muito longe, focado no presidente e não faz a localidade? Porque a política é isso, é ideologia, né? Não, a localidade, né? Localidade, trazer para cá, por que nesse grupo não forma? Eu falo isso também nos grupos de esquerda, quando eu converso com pessoas de esquerda, eu falo, vocês têm um grupo legal, eu vejo na rua atuando, por que vocês não elegem? Se eu conversar com alguém da esquerda... também não elege ninguém. Não elege ninguém, eles falam que na Câmara também não tem ninguém de esquerda. Se você conversar com o pessoal da esquerda, ele fala a mesma coisa, não tem ninguém da esquerda. Então, tipo assim, eu vejo o pessoal da direita falando que não tem ninguém da direita, o pessoal da esquerda falando que não tem ninguém da esquerda. O que a gente tem, então? Eu vejo
algumas pessoas da esquerda que se candidataram algumas vezes também não conseguiram. Vários. O pessoal cansa de lançar candidato aí, né? Nominatas e não elege ninguém. Luciana Chico. Lançaram até prefeito nas duas últimas, né? Por isso que eu Vieram. te falo que eu acho que falta grana. Eu acho que para eles também falte grana. Falta esse incentivo, Talvez. esse apoio, essa visibilidade maior. Porque chega nessa eleição de agora, igual a gente tá polarizado, fica esquerda e direita. E quando vem a eleição municipal, fica uma localidade, Aí só um entra carinho ali. centro. Fica um carinho pros dois lados, parece. Não da esquerda e da direita em si, dos políticos, e não se desenvolve nada, né? Não tem algum movimento que vai fazer algo pensado ideologicamente. Pô, a gente pensa dessa forma, a gente quer brigar por esse sentido, por aquele sentido. Eles vão fazendo por fazer, né? É isso que você pensa também que funciona nesses grupos políticos? Então, assim, igual o Tainan me perguntou, eu falei, eu tinha a intenção de correr atrás pela Escola Cívico-Militar. Isso. E eu já tinha até os deputados que falaram que iam me ajudar. Quem que seriam? Daniel Silveira foi até gravou um vídeo comigo falando sobre isso, que ele ia comprar essa bandeira para tentar trazer para Valença. Na época, ele era deputado federal, né? E tal, mas não, eu sei que essa não é a função do vereador. Aí, por exemplo, ele me perguntou o que eu achava que eu poderia fazer. Eu acho assim que se a gente conseguisse passar leis na Câmara também para evitar, por exemplo, nas escolas de Valença, a linguagem neutra é uma pauta nossa. Porque a linguagem neutra, nada contra o movimento gay, nada contra quem escolhe outra opção. A linguagem neutra não é uma pauta gay, né? É uma pauta da comunidade queer. Eu sei porque eu vejo muita crítica também contra a linguagem neutra dentro da esquerda. Né, que seria um erro de gramática, não seria aí que eu ia chegar. Uma parte técnica mais, assim, né? Porque se for pauta gay, não é uma pauta gay. É uma pauta queer, né? São as pessoas que não se identificam nem com um gênero, nem com outro. Então, mas aí é que tá. Muita gente ali, eles mesmos ficam trabalhando pelos mesmos ideais e por essas bandeiras. E a gente vê que acabam se misturando muito. Eu mesma não estudo muito isso e eu não tenho muita ideia do que seja a diferença do queer eu também não sei. Então. Eu também não sei, não. Eu sei que essa é uma pauta queer porque eu já tive discussão com pessoas de esquerda em relação a esse assunto específico da linguagem neutra, entendeu? Eu nem sou contra por causa disso. Eu sou contra por causa de descaracterizar a nossa cultura, a nossa língua portuguesa, que é tão rica, tão bonita, e da confusão que vai fazer na cabeça dos alunos, né, gente? Pelo amor de Deus. Já é difícil ensinar o português. Ainda vai querer inovar o tamanho desse de inovação. A gente foi um audiólogo também falando que seria ruim para o trabalho deles por causa de algumas outras questões que eu não sei. Eu confesso que não tenho nem opinião formada quanto a isso, que eu não é um tema que eu professor, não domino. Aprender aquela língua, para passar aquela língua, você já pensou? E o aluno também, que em casa escuta os pais falando de um jeito e iam ter que escrever e falar de outro na escola? Eu acho que tudo na vida é questão de progresso, disso, mas algumas coisas podem ser mantidas. Isso assim como eu não quero eu não iria querer isso para os meus filhos. Até porque a gente não precisa. A gente sempre estudou que os amigos servem para o grupo de amigos onde tem pessoas do sexo feminino e masculino. Então, por que não os amigos poderem ser pessoas do sexo feminino, masculino e pessoas de outra orientação sexual? A gente não precisa mudar a nossa língua para inserir essas pessoas na comunidade, na sociedade. E elas já são inseridas. Essas pessoas já frequentam faculdade, já têm profissão, já tem seu ganha-pão, mas ainda são perseguidas também. Mas eu não acho, assim, eu posso estar falando besteira porque eu não entendo do tema especificamente, mas assim, eu não acho que a mudagem da língua seria algo que favoreceria essas pessoas, entendeu? Então, assim, não tem nem opinião formada, falando sem estudo nenhum da causa, entendeu? Eu acho que isso não seria. Por que eu acho que foi mas eu acho que sim, que eles precisam que essa comunidade, né? Essa LGBTQIA+, eles deveriam sim ser inseridos mais na sociedade, porque não basta estar na faculdade, não basta ter uma profissão. Eles têm que realmente ser inseridos na sociedade, serem respeitados como são. Mas eu vejo a maioria ser respeitado. Aqui em Valença mesmo nós temos pessoas de orientações sexuais diferentes que são muito bem inseridas na sociedade, muito bem aceitas.
em todos os ramos, pessoas que estão no poder público, pessoas que estão no comércio, pessoas que estão com seus salões de beleza lotados. Então, assim, lógico que tem pessoas homofóbicas? Tem. Mas também tem pessoa dessas outras orientações sexual que também discriminam o hétero, que também tentam dizer que quem é hétero. Mas o hétero nunca foi perseguido por ninguém, eles sempre foram perseguidos. É a mesma coisa que você falar, existem negros que não gostam de brancos. O branco nunca foi perseguido, sempre foi perseguido foi o negro. A história mostra isso, né? Tem negro que não gosta de branco, tem negro que não gosta de negro, tem branco que não gosta de branco. Não, sim, mas eu digo, mas quem sofre nazistas... o povo, a gente tem que falar de uma maneira geral. Quem sofre historicamente é o povo negro. Não. Se você usar a exceção para falar a regra, ele só vai utilizar a regra. Não, eu digo não só. Os nazistas perseguiam os judeus. Eu tô falando não só. Tô falando para usar esse exemplo. Por exemplo, pode ter negros que não gostam de brancos, mas os perseguidos sempre foram negros. A sociedade sempre precisa favorecer as pessoas que são perseguidas, né? Então, assim, perseguidos. Vamos lá. Perseguidos é uma maneira. Eles foram escravizados no passado. Isso. Certo? Nunca tivemos uma política de inserção da comunidade negra na sociedade. De verdade, não. Porque na época da abolição da escravatura foi feito de maneira errada. Mas muita gente que chegou louro de olho azul depois deles também foram escravizados nas fazendas. O pessoal que chegou da Europa para ocupar o lugar dos negros, teve até uma novela, mas vocês eram muito novinhos. Os italianos, os espanhóis, os portugueses que chegavam sem nada, eles iam para as fazendas trabalhar e eles só tinham onde comprar na venda do dono da fazenda. E a dívida deles acabava sendo tão grande que eles não podiam mais sair dali. E que eles não tinham mais valores para receber. Isso é uma forma de escravidão. E é uma forma de escravidão que acontece até hoje. Até hoje a gente tem vida escrava pelos cantões aí, não só do Brasil. E até hoje o Ministério Público Federal estoura cativeiros de pessoas que... Muito. Ele mexe, a gente vê que parece. E não são só negros. Você está entendendo? Então, eu não vejo assim mais como falar que eles são tão perseguidos até hoje e que só eles foram perseguidos. Eu vejo isso como uma maneira de nos dividir. Você está entendendo? E eu acho que isso não é bom para a população brasileira. Eu acho que a gente tem que se unir. Não, com certeza, mas a forma de inclusão é exatamente essa, você colocar eles em situações impostas que todos possam chegar à mesma oportunidade, mesma situação. É isso que eu acho que tem que ser feito, né, na sociedade. Até porque as cotas para negros, se a gente for olhar que tem um monte de branco que também é miserável... Mas ele tem a cota para quem tem a cota também, para a área social também tem. Não sei, a cota não é só para negro. Dentro da cota social tem a cota para o negro, entendeu? Quem é negro pode participar da cota do miserável. E quem é branco não pode participar da cota do negro. Então, se você olhar, não há uma igualdade. Eu acho que deveria ter cota, sim. Mas para aluno de escola pública, independente da cor, da raça dele, eu acho que deveria ter cota para quem provar que está passando necessidade, que está em situação de miserabilidade. Não é uma coisa difícil de provar. A gente vê aí o LOAS, o benefício, né? O BPC, ele é para quem conseguir provar que tem uma situação de miserabilidade. E o INSS tem assistentes sociais que vão ao lar e, de fato, eles constatam aquilo e dão o laudo. Então, eu acho que seria muito mais justo. Porque não adianta ter cota para negro, porque a gente também tem negro que não está na situação de miserabilidade. Mas aí, então, não vejo justiça. Mas entra no detalhe da representatividade. Mesmo o negro que não seja tão miserável, que ele tem, depois que ele ocupar um espaço na sociedade, que ele vire um advogado, que ele vire um médico, que ele tenha oportunidade de ocupar esse espaço na sociedade, ele vira um exemplo, ele quebra o paradigma que a sociedade impõe que só o branco pode chegar até aquilo ali. Não, e eu acho muito legal. Se você pegar as faculdades de medicina, 95%. 99%, diria eu. Só tem aluno branco. Se eu te falar aqui, pensa num segurança de nada contra segurança, pensa num segurança de shopping, você vai pensar num cara negro naturalmente. Também não. Se você falar, pensa num médico. Que nas faculdades ainda tem muito pense no médico. Se você entrar e ver um médico negro, isso é imposto pela uma sociedade, pelo racismo estrutural que a gente... Então, o nosso convidado, o Henrique Vieira, ele esteve aqui, ele falou pra gente, quando ele está falando de racismo estrutural, ele falou, imagine uma mulher loira, de olhos azuis,
pedindo esmola. Por que essa é uma imagem estranha para a gente? Porque a gente não está acostumado a ver isso. E a gente também não está acostumado, palavras dele, a gente não está acostumado a ver um homem negro de jaleco médico, entendeu? Então é isso que eu acho. Eu acho que a gente pode ter as cotas raciais, sim, eu sou a favor, porque você tem que realmente igualar a sociedade. A gente tem uma população negra muito maior do que uma população negra maior do que a branca no Brasil. E essas pessoas negras não estão nas maiores camadas da sociedade. Eu acho que quando essa sociedade for equilibrada, aí sim o país vai estar preparado para a gente acabar com a cota de gênero. Você tem esses números? De quê? Que a população negra brasileira é maior do que a branca? A população negra, eu acho que são 53% da população brasileira 53? é negra. Isso. Eu acho que, se não me engano, tem um pouquinho mais. Eu acho que não é no nosso estado. Eu vejo meio a meio mesmo. E alguns estados... Eu tô falando no Brasil, né? Não tô falando no Rio. Alguns estados nem tem muito negro, assim. Na região sul, mais pra lá, outro né? dia eu estava conversando com uma amiga minha que é de Manaus. Ela falou que lá não tinha. Até pouquíssimo tempo. Aí que vieram alguns não sei se Nigéria, de onde vieram foragidos. Refugiados. E tal. E que fizeram o maior sucesso em Manaus, porque lá todo mundo é mais ou menos cor de índio, descendente de indígena e tal. E diz que eles fizeram o maior sucesso. E que aí agora tem mais porque eles fizeram muitos filhos. Porque a mulherada de lá gostou. Turma boa. Do pessoal que veio refugiado. E ela ainda falou assim, a gente estava conversando exatamente sobre isso. E ela falou assim, eu não vi essa discriminação no meu estado, eu vi eles serem muito bem recebidos, muito bem aceitos. Pô, que bom. E lá tinha não tinha, então foi a novidade, foi a sensação quando eles chegaram. É por isso que eu te perguntei se você tem esses números. Não, tenho certeza que é maior, sim. Mas eu tenho certeza que é maior. É 50 e alguma coisa, eu não sei o 50 é quanto que é, mas eu tenho certeza. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Vamos falar então de o Bolsonaro e as suas polêmicas aí, que, né, vamos lá. Urna eletrônica. O que você pensa da urna? A gente vê o Bolsonaro atacando constantemente a urna, que é confiável, não é confiável. Ele foi eleito 5 vezes deputado. Mas isso já era uma Muitas bandeira vezes, dele quando ele era deputado. Inclusive, quando ele era deputado, se não me engano, em 2014... Antes disso, eu acho que o Lula chegou a sancionar. Essa pauta passou. Isso já era para ter sido implantado. Mas a pauta do quê? Desculpe. Do voto impresso. Na Câmara. Do voto impresso. O voto impresso passou na Câmara. Isso já era para existir no Brasil há muito Você não tempo. confia nas urnas? Eu tenho minhas desconfianças porque a gente realmente não tem como auditar isso está provado. E também porque a gente vê aí o tempo todo pessoas da área de informática falando que tem como fraudar, que tem como, inclusive, você trocar tipo assim, vamos colocar, você insere lá o dispositivo e depois você tem como ou adulterar os números que estão ali, se o cara for bom de informática, ou você pode tirar aquele dispositivo e botar outro antes de imprimir o... Mas os partidos acompanham, né, esse processo inteiro. Então, mas não tem gente para acompanhar o tempo todo. Por exemplo, eu fui fiscal do PSL em 2018. A gente conseguiu na faixa de 11 ou 13 fiscais. Olha quantas urnas são em Valença. E assim, você não tem como ficar o tempo todo olhando só aquilo. Sim, então como você disputa uma eleição se você não confia no resultado da eleição? É a mesma coisa que eu jogar um jogo, eu adoro futebol, sabendo que o juiz vai roubar contra mim, tipo assim. Não, sabendo não. Mas se eu posso ter um modelo mais seguro que me permita auditar, caso venha a ter dúvidas, por que não implantar o modelo mais seguro? Porque parece que é seguro. O próprio TSE constata, as organizações todas que acompanham a ser apuração, mais seguro ainda? Qual o a problema? rede de informática lá. Você não acha que numa eleição desse ano, polarizada do jeito que está, não teria ninguém apertando 13 lá, falando que apertou 22 só para poder tumultuar a eleição? Acho. Isso E não o acha que seria um problema? também. Também. E Mas você acho... acha que seria um problema isso? Mas aí, conta. A contagem estaria... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, ó, porque assim, o projeto era, a pessoa vota, depois ela vai ver o voto dela e cai na urna. Isso. Seria você isso. nem bota a mão. Isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa poderia muito bem apertar o 22 ali, ou apertar o 13, e falar que estava errada a impressão, que ela não apertou ali, que ela apertou outra coisa, para poder tumultuar. Igual teve na outra.
Isso. Muita gente que falou. Muita gente falou. Pra poder tumultuar. Aí depois você ia ter o papel para contar, para saber se aquilo era verdade ou mentira. O papel tá ali. Mas um voto, aí ele vai falar que foi um, aí vai aparecer o voto do 22 ali. Algum voto 22 vai cair ali. Ah, mas aí, veja bem. Mas vai ser com o nome dele, com tudo? Seria com esse recibo? Não, mas aí, se aquilo ali não aparecesse o negócio, é só ela não apertar para confirmar que Mas o você não acha que voto não cai é um na urna. retrocesso a gente voltar a contar voto? Porque todo mundo ia pedir pra contar Não voto, ia- né? Não, todo mundo não. Não, o perdedor ia falar, ó, vamos recontar esse voto aí, O pô, PSDB né? pediu em 2014. Qual o problema? O Trump nos Estados Unidos pediu pra Mas, recontar, porque veja voto de... bem, as eleições são em outubro. Hum. O cara só assume em janeiro. Sim, mas, pô, Mas a até... informação é antes, né? A informação acho que é novembro. Tá. Que tem aí um mês para contar, se tiver dúvida. Que conte, gente. Mas olha só, não são... pode é ter dúvida. Certo. Você está entendendo? Em todos os países do mundo é assim, só no Brasil que não é Não, assim. tem vários países que usam urna Não, eletrônica. 3 só. A Ana Paula Henkel fala o tempo todo, Butão, Brasil e Bangladesh. Mas eu acho que não são só esses três, não. Posso até confirmar. Acho que a Coreia do Sul eu acho que utiliza... a maior democracia do mundo, salvo engano, a Índia, eu acho que eles usam também, eu acho. Se não me engano, a Coreia é do igual a Sul nossa, também. mas é votação eletrônica. É. Mas eu não Não, vejo, tipo pode assim, ser- o Bolsonaro pode ser disputou várias eletrônico. eleições, ele ganhou as Mas eu eleições, acho ele que- ganhou essa eleição de novo, com uma margem de voto Enorme. considerável, enorme. 10 milhões de votos, Os filhos deles foram eleitos, o grupo dele, ele elegeu uma bancada do Congresso, o PSL. Como é que o fraude foi Mas aqui? ele quer que seja mais seguro ainda, ué. Ele quer Não, brigar, não vejo ele quer problema tumultuar, nisso. quer tumultuar, ou não. Não, eu não vejo assim, porque lá em 2014 ele já lutava por isso. Foi um projeto de lei dele, ele nem sabia que ele ia ser presidente. Não, eu acho que ele tinha um projeto dele que ele tinha sim que tentar implementar, mas ele não conseguiu, então acabou. Ele não, Não, tem mas que ele conseguiu, o problema é esse. Mas, Não, então, mas e teve é de lei no novo. Brasil. Mas teve de novo agora. O voto impresso agora no Congresso não então, passou. mas já era lei. Aí não tinha que Sim. ter de novo, porque já era lei, só que não foi implementado. Não, o Mas projeto quem devia ser implementou? diferente. Ou seja, Quem o não implementou? TSE, o TSE descumpriu a lei. O STF barrou Ah, na sim, época. pô, O STF beleza, barrou na então. época. Mas eu tô dizendo assim, o STF barrou na época, não foi implementado por causa do STF, decisão Então, mas judicial. por que barram tanto se é a vontade da maioria do Congresso? Você está entendendo? Não Isso foi a faz o vontade menor da maioria do sentido. Congresso agora? Foi. Não, agora não. Tá, mas Agora por que não. que barrou lá atrás? Então, quer dizer... Não, mas eu estou dizendo de agora. Agora foi feita a votação, não passou. Ele até se comprometeu a não entrar mais no assunto, ficou um tempo sem falar nada, depois voltou a falar. Por que ficar voltando nessa pauta toda hora? Será que não é realmente para tumultuar, para não aceitar Uma possível derrota? Entendeu? Não, eu não acredito que seja isso, porque ele já fazia isso antes. E a gente sabia que ele ia ganhar em 2018. Assim como eu acredito que ele vai ganhar de novo. Sim. A gente vê pelas ruas. Eu acompanho. Eu não sei se vocês acompanham as manifestações. Sim. Não vou nenhuma nem outra. Não. Você acompanha na internet. Acompanho muito. Então, a gente vê Tempo que ele todo. arrasta multidões onde quer que ele vá. E que a mídia tenta dizer que não. A mídia tenta esconder, mas a gente vê os nossos vídeos nos nossos grupos de direita, a gente vê. E eu vejo pessoalmente isso. Então, não tem porquê um cara que arrasta multidões e o outro não leva ninguém para a rua e quando faz evento faz em local fechado. E a pesquisa está dizendo que o cara vai perder e que o cara... Quem quer não que o acredita voto na seja- pesquisa também, acho que as pesquisas não retratam a Não. realidade. De jeito nenhum. Em 2018, a gente ficou provado isso, em 2018. Eu discordo disso. Mas ficou provado porque o Bolsonaro estava na frente de todas as pesquisas em Todas as pesquisas 2018. estavam na frente. Todas? Ele perdia para qualquer um em todas as pesquisas no segundo turno. Naquele cenário, naquele dia. Durante o primeiro turno. Depois do segundo turno, ele ganhou todas as Todas pesquisas. as pesquisas. Mas eles não tinham mais como mentir, né, Ah, cara? A tá. diferença foi bem grande também. A facada não fez nenhuma diferença para ele ser Essa favorecido ou facada menos. foi antes do primeiro turno. Não, Foi. a facada pode ter feito Foi uma no diferença. primeiro turno. Mas foi em setembro. Então, mas já Foi é na antes. reta final ali de Não, uma eleição. não, mas- Deve ter sido um mêsinho Se antes a da eleição. facada Deve ter influenciou o primeiro turno também, Gabriel. sido. Sim, Influenciou. então, ele já ganhou, ele já saiu do primeiro turno quase eleito. Foi São 40. 46% no Então. primeiro turno que ele fez. Então, Quase foi eleito em primeiro. a gente tinha, assim, já certeza que ele ia ser eleito no segundo turno. Sim. Entendeu? É, eu também Porque tinha. muita gente do centro que era anti-PT virou para ele depois. E você não acha que Então- isso pode acontecer o contrário esse ano? A galera de centro. Porque a eleição no Brasil ela sempre foi Mas você assim, acha né? que a galera de centro hoje é anti-Bolsonaro e a favor do PT? Não estou dizendo isso, estou dizendo Ah. assim, mas é assim, porque naquele momento de 2018 tinha um movimento muito grande anti-PT, né? Tinha, muito grande, Maior do que hoje, com certeza. muito maior. Então, assim, a eleição brasileira ela sempre foi caracterizada assim, tem um eleitor de esquerda, tem um eleitor de direita, e quem decide é o eleitor de centro. Tem uma eleição que ele vai para cá, tem uma eleição que ele vai para lá, ele fica nessa.
E eu acho que em 2018, a maioria esmagadora foi para o Bolsonaro. E esse ano isso não parece que vai ser assim. Mas e as ruas? Mas você não viu? Não, Você pega um mas- retrato. As manifestações das ruas mostram Quem o Bolsonaro que tá apoiou para assim. prefeito não ganhou. É. O Bolsonaro apoiou o Ele não Crivella no apoiou. Rio e não ganhou. Ah, tá. Verdade. Apoiou o Russomano em São Paulo, não foi nem pro Foi segundo nem pro segundo turno. turno. O Carioca não gostou do Crivella, não adianta. O Russomano em São Paulo também. Ele abraçou, meu candidato. O Não, Russomano nem tinha mandato. também não conseguiu eleger. Então, tipo assim, É. é um retrato, um desgaste no governo já de 2 anos, né? Verdade. Ele não abraçou tantos candidatos, né? Não foram Não, tantos, mas foram no poucos. Rio e em São Paulo ele foi lá e botou. Então, é um retrato também da população Em mostrando São Paulo para eu ele não que. posso dizer, É. mas no Rio eu tenho certeza... Você acha que ele escolheu errado no Rio? Assim, por exemplo, eu tenho uma tia que é Bolsonaro doente, que briga comigo quando eu critico o Bolsonaro, quase me bate, fala que eu tenho que confiar mais no presidente, vira uma onça comigo, e ela votou no Paz. Ela era Paz, Entendi. porque ela falou que mora no Rio, que Sentiu o na Paz, pele lá o que- Paz foi um qual bom que foi melhor, prefeito né? e que o Crivella não foi bom prefeito. Então, Foi- eu acho que o Bolsonaro, ele apoiou o Crivella por causa da bancada Evangélico. evangélica, né, protestante ali, mas eu acho que ele não fez uma boa escolha, talvez. Ou ele fez, porque agora o País também está fazendo um monte de ECA, né? Mas... Você não tem jeito. É. Quem está no mandato sofre o Entendeu? desgaste mesmo. Então, muita gente que é Bolsonaro não seguiu a orientação dele para votar para prefeito. Eu conheço uma. Eu conheço Na uma minha pessoa do família. Rio que é Bolsonaro e votou no Crivella por causa do Bolsonaro. Tem isso também. Tem. Né? Eu votaria no Crivella, porque eu já odiava o País Entendi. por causa da corrupção do País. E a gente chegou a discutir muito isso também, eu e minha tia, mas não consegui convencê-la. E essa questão da direita no Estado, assim, tem deputados desse grupo existe? Deputados de direita na LERJ? Vocês acompanham, que vocês seguem, que Existe. Você vai votar em quem para deputado estadual? Já tem um Eu tô candidato? fazendo campanha já. Para quem? Pode falar aqui? Pode. Tá em período de Anderson Moraes. O Anderson Moraes. Eu Ele não é, conheço, não. eu já ouvi falar assim. É, Ele é atual deputado? deputado estadual. Do Isso. PL. Foi pro PL. Ele era PSL. Ele era do PSL. Acho que ele foi eleito junto com o Rodrigo Amorim, com aquela turma, não foi? No grupo lá do PSL, né? É o primeiro mandato dele. Deputado estadual. Deputado estadual. Isso. E para deputado federal? Federal eu vou com Hermiton Moura, de Volta Redonda, que é o fundador do movimento Vem para a Direita do Sul do Estado. Ele Ele não tem mandato. também não tem mandato. Também não, né? Porque o Anderson tem. Se ele ganhar, será o primeiro mandato dele. Eu estou bastante confiante, porque Volta Redonda elegeu o delegado Furtado. Só que o delegado Furtado, ele deu uma decepcionada no pessoal em algumas pautas nossas. Ele foi eleito o Em quê? algumas, deputado federal. Tá. E algumas, ele se elegeu na onda Bolsonaro, os bolsonaristas de Volta Redonda votaram nele, e ele, em algumas pautas nossas, ele decepcionou. E agora ele nem seguiu o presidente, ele ficou no PSL. Entendi. Que é a Então, União Brasil agora, né? Faz sério a União Brasil, né? Uniu com o DEM, né? Uniu com o DEM, é. Agora eu conheço muitos bolsonaristas do sul do estado que estão apoiando o Hermiton exatamente por causa da militância dele. Ele é conservador, já trabalha pela eleição do Bolsonaro desde 2018. Ele tem profissão? Ele é engenheiro. Engenheiro, Ele é Entendi. profissional autônomo, já foi empresário, ou é empresário ainda. E uma pessoa assim que realmente ficha limpa, não tem nada que deponha contra ele. Entendi. Então, já que a gente já faz campanha junto desde 2018 pelos mesmos ideais, agora... Então, mais uma vez, vai vai acabar votando em candidatos de fora, não os de Valência, porque em Valência não tem essa representatividade que a gente falou do Não início tem. da questão, né? Muita gente aqui me pediu para É. vir. Mas eu falei, gente, eu não tive voto para ser vereadora. Aham. Não vou deixar de apoiar uma pessoa que eu sei que tem chance Vai em ter Volta mais chance, Redonda, né? Aham. para lançar uma candidatura sem chance nenhuma. E você acredita que com o mandato desse deputado, né, desse rapaz que é candidato a deputado, você poderia ajudar ele a trazer alguma coisa para Valença? Com certeza. Porque a gente conversou recentemente com outras pessoas envolvidas com política e deputados que falaram que o André traz coisa para Valença, já conseguiram outros deputados para trazer, então A gente esse não, rapaz a gente seria não mais... pode desmerecer o que a família Correia já trouxe para Valença, né? A BR está passando aqui.
Então, a gente não pode desmerecer muita coisa que já veio pelas mãos da família Corrêa. Eu seria leviana se eu falasse isso. Mas, pela minha ideologia, eu até conversei sobre isso com o próprio André Corrêa. Porque eu falei com ele, pelos ideais que eu defendo desde 2018, não pegaria nem bem eu apoiar agora uma pessoa de centro ou de esquerda, não desmerecendo tudo que a família Corrêa já fez. E eu acho que eles vão ser eleitos novamente. Eu acho que quem é André Corrêa e Luiz Antônio não deixa de ser. Inclusive, algumas pessoas que são bolsonaristas que eu conheço continuam com André Corrêa e Luiz Antônio. Isso não se discute. Mas dentro da minha ideologia, eu quero eleger... Vai acabar respeitando mais essa parte, né? De parte ideológica, né? Eu quero eleger bancada mais forte para o presidente. Entendi. Tanto na Alerj, quanto na Câmara dos Deputados Federal, Câmara Federal, quanto no Senado. O Senado vai... Daniel Silveira. Daniel Silveira. Sim, e se não for ele, você vai votar em quem? Porque o Daniel Silveira não vai ser candidato. Ele é. Então, hoje. Ele é candidato. Mas ele não vai ser. Não, então, é porque você não acompanha ele. Nas entrevistas que ele está dando, ele mostra por A mais B, e ele é jurista também, né? A esposa é advogada e ele também é formado em Direito. Ele mostra por A mais B que ele pode ser candidato, que é mais uma ilegalidade que vem sendo cometida contra ele, é perseguição. Ele vai recorrer até o fim, o nome dele vai estar nas urnas, Vai. e a gente vai votar nele. A gente vê o Romário se aproximando muito do Bolsonaro nesse sentido, né? O Romário se aproximando muito do Bolsonaro, assim, começou a fazer um carinho para pegar uns votos e tá liderando as pesquisas aí, em tese aí, que você não acredita em pesquisa, mas é o retrato que a gente tem. Surfar na onda é fácil, isso. né, cara? Eu quero ver depois... Você acha que o Daniel Silveira tem chance de ser eleito mesmo contra isso? Eu acho que o Daniel Silveira tem chance, eu vejo dentro dos nossos movimentos. Que é um só, né? Uma eleição difícil demais, Daniel né? Silveira, ninguém é Romário. Então, também não entendo por que essas pesquisas estão dando Romário. Deve ser o pessoal do centro, não sei. Porque dentro dos grupos que eu Romário é o Romário também, né? Leva voto. Romário já é conhecido, assim, muito fácil, né? O cara que já tá aí muito... Mas o Daniel também tá bastante evidência também. Eu fui outro dia no lançamento pro bem ou pro mal, mas sempre tá. Moraes. Ele lotou um salão na Barra da Tijuca, que não é um salão pequeno, tá? Ele lotou. Aquilo, a fila para pegar o autógrafo do livro dele, para comprar o livro dele, estava gigantesca. O Romário entrou, porque eles são do mesmo partido, da mesma cidade, o Romário entrou. Foi lá cumprimentar o deputado, o Anderson Moraes. Ninguém cumprimentou o Romário. Eu fiquei reparando. Ninguém saiu da fila para ir lá, apertar a mão do Romário, dar um abraço. Então esse grupo realmente está muito fiel com o Daniel Silveira. Esse grupo da direita conservadora é Daniel. E no governo do Estado? Onde a gente chega com o Daniel, cara, eu fiz uma caminhada com ele outro dia aqui, do Jardim de Cima até a Catedral. A gente levou 1h30. As pessoas parando, abraçando, tirando foto, cumprimentando. Eu acredito que se fosse o Romário não ia ter isso. Eu não vi isso no evento do Anderson. Eu acho que o Romário, eu falei coisa de ser o Romário, é porque o Romário é um ex-atleta de futebol, um ídolo nacional por causa do futebol, entendeu? Não por causa de política. Por isso que eu falei que às vezes tem muito voto automático nele. A direita está decepcionada com ele, por causa do mandato medíocre. Eu vejo um mandato medíocre. Ele nunca foi de direita nem de esquerda. O Romário é aquele político tradicional como senador. Ele é pautado, ele começou uma pauta muito interessante por causa da filha dele, né? A questão de... mas como deputado, você foi como deputado ainda. Depois... Aí eu votei nele para senador. Isso. Eu já votei no Romário para senador. Eu votei na nele outra, antes do Flávio, na de 2014. Eu votei no Romário porque eu era do CIMI. Então, essa pauta de deficientes era minha. Isso. E eu votei no Romário. Eu acho que votei no Romário para deputado também já. Mas... essa última como senador... E o governo do Estado? Como é que essa direita vai se posicionar aí nesse grupo? Eu acho que vai ser Cláudio Castro. Cláudio Castro. Porque a maioria está esperando o Bolsonaro não tem um candidato. Presidente. Não tem um candidato Ele fixo. Ele não lançou. E o que acontece? Ou é Freixo, aí falaram em Felipe Santa Cruz, que são muito de esquerda, ou é... quem é o outro?
Tá, é o Rodrigo Neves que se juntou Rodrigo com o Neves, que é do Felipe PDT. Santa Cruz, que é do PDT, se juntou com o Felipe. Então, o PDT De também é Niterói. esquerda. o né? Freixo, aí o Cláudio Castro, aí tem uns candidatos menores lá. cara que se- O Witzel vem de novo, por incrível o que Witzel é pareça. candidato né? de novo. Ninguém quer o Witzel. Então, assim, mas eu não vejo no Rio de Janeiro um cara assim falando sou de direita, sou do Bolsonaro. Não tem um cara Não, desse. não tem. Então, não. Não Mas tem. o que aconteceu? Vai ser mais pela O rejeição Cláudio do outro, Castro, né? Não, o Cláudio Castro é do partido do presidente. Uhum. E ele é o único que também não é de esquerda declarado que tem chance. Vai ser mais rejeição contra Porque o... tem aquele outro menino do Novo, até esqueci o nome dele Ah, agora. sim, o Ganini? Gamini. Isso, Paulo, isso, Paulo Acho que é Ganimi. Paulo isso. Ganimi. Isso. Esse votou contra o voto impresso auditável. Então o pessoal da direita já rejeita ele. Eu Eu rejeito. acho que ele Entendi. votou a favor, eu acho. Não, ele votou contra. Tem certeza? Outro dia surgiu uma discussão no grupo, porque tem gente num grupo que eu tô, de lideranças do Sul Fluminense, que ainda apoia o Novo. Aí lançaram o nome dele. Aí eu falei, gente, mas ele votou contra a nossa principal pauta. Como é que nós vamos eleger um cara desse? Porque se ele já vota contra a nossa principal pauta, ele já mostrou que não é fiel aos nossos princípios. Eu Então, lembro não que eu tava. adianta. Ele era. Eu acho que ele era líder do Novo na Câmara. Eu acho que eu vi o pronunciamento dele. Acho que ele falou que ele pessoalmente é a favor, mas o. Ele votou com o Novo, né? Mas ele foi vencido no partido, então ele orientou o voto contra. Mas ele pessoalmente é a favor desse voto impresso. Eu tinha certeza que eu tinha Aí o visto isso. pessoal, como ele votou assim, Deixa eu te fazer- eu mesma não apoio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que você toda hora fala bolsonarista, 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 né? Não fala do partido do presidente, fala só bolsonarista. Porque o presidente trocou de partido Não, sim. recente, né, cara? Não, eu sei, mas eu digo assim, parece que tudo que vocês fazem, sim, esse grupo de direita conservadora, é pro Bolsonaro, como se ele fosse realmente um messias. Você não acha isso um pouco perigoso de a gente colocar um político acima Ser do humano, bem e do né? mal, para poder fazer tudo por ele, para ele Não, não sofrer nenhum tipo de crítica? Não, acho sim, e eu faço algumas críticas pontuais. Só que o que acontece? Ou é ele ou é o Lula de volta. Então a gente, assim, anti-PT, primeiro, eu sou anti-PT, tá? Segundo, eu detesto essa questão de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Che Guevara, esses heróis da esquerda. Eu Da tenho revolução, arrelia, é. eu tenho, são Os revolucionários, revolucionários, é, guerrilheiros, mau caráter, que escravizaram o povo, que mataram gays, que mataram negros, que foram pessoas do mal mesmo, ditadores. Você vê que a Venezuela não consegue sair daquilo, Cuba não consegue sair daquilo, eles não conseguem ter eleições limpas, eles não conseguem dar a volta por cima. E foi isso que o Lula apoiou. E o Lula já vem mostrando o que ele vai fazer, que ele pretende regular os meios de comunicação, que ele pretende taxação de grandes fortunas. Mas grandes fortunas são grandes Mas o fortunas, que é né? grande fortuna? Mais de Eles 20 falam em milhões. 20 milhões. Então, eles colocam Acho que isso esse grupo agora. todo que você está participando aí, Aí ninguém vai eles ser jogam- taxado, não. Aí eles jogam uma inflação galopante, eles arrebentam com a economia do país e daqui a pouco todo mundo tem 20 bilhões. Mas hoje a inflação Mas está o, galopante. mas o eu Lula não teve lá confio 8 nele. anos, o PT mais 6 e não taxaram nada. Não, ótimo. Só falou. Só falou. Mas Inclusive, isso é um agora... defeito deles. Agora, você já notou que agora o Lula tem uns pronunciamentos muito mais agressivos? Que, inclusive, eu costumo colocar assim, deixa o Lula falar, pessoal. Mas eu acho que ele vai, tá falando, vai só ficando tá mais falando velho também, vai M. ficando mais sem filtro também, a pessoa mais incontrolável pelos marqueteiros. Então, os caras devem ficar doidos. E Tanto que o Bolsonaro outra, com o Lula. Cada besteira que os caras falam, o nego deve ficar Eu desesperado. acho que ele pensou que era de boa e implantando a ideologia marxista, a ideologia deles, devagar. Eu acho que eles não contavam com o Bolsonaro no meio do caminho. E não tinha mesmo. Não, lógico que não, o acho que ninguém Bolsonaro no meio do contava, caminho. acho que ninguém contava. Você vê que era PSL, PT, PSL, PT. PSDB. PSDB, É, PSDB, PT, Isso, PSDB, isso, PT. isso. Não tinha um contraponto aí, Uhum. não tinha ninguém conservador. E aí o Bolsonaro, de repente, se lançou sozinho, sem dinheiro, viajou o Brasil, conseguiu virar mito, Uhum. né? E atrapalhou os planos deles. Então, e agora, sim, só falta na América de grande potência, só falta o Brasil ser vermelho. Porque A esquerda os ganhou nos outros países, né? Então, e a gente está vendo o que está acontecendo. Eu acho que isso né? é cíclico, cara.
Sinceramente, eu acho que isso é cíclico. Sabe, eu acho que hoje em dia a esquerda tá no poder, daqui a pouco vai perder, vai entrar a direita. Mas o problema é se acontecer aqui o que tem acontecido em outros países, né? Você vê que a Venezuela, o PT ficou Cuba, o PT ficou no governo, o quê? 14 anos. A gente não virou a Venezuela, não chegou nem perto disso. Graças a Deus. Então, vocês consideram o PSDB de esquerda também, né? Tem mais 8 anos o PSDB, porque o povo bolsonarista considera o PSDB de esquerda também. Vocês não se alinham ao PSDB. Então, o Fernando Henrique ficou 8 anos, tem mais 8 de Lula, mais 6 da Dilma. Então foram mais de 20 anos. A gente achava que a direita era o PSDB. Exatamente. É porque a gente não sabia polarização. Mas tá vendo? Olha quanto tempo de governos de esquerda aconteceu para... o Olavo de Carvalho mostrar que o PSDB também trabalhava pela ideologia marxista. E como é que você vê esses movimentos? Você falou de movimentos na rua. A gente vê na rua e vê a televisão. AI-5, golpe militar. Eu autorizo o presidente. Autorizo o presidente a fazer o quê? Eu autorizo o presidente a fechar Congresso, a fechar STF. Olha só, fechamento do Congresso, não. Isso. Fechamento de STF, não. Falando por mim, tá? Sim. Não, o grupo, assim. Mas a prisão de alguns ministros que realmente estão cometendo crimes de responsabilidade... eu vejo como necessário. Mas crime de responsabilidade não é punido com cadeia. Tudo bem, mas só que tem crime de responsabilidade, tem crime de abuso de autoridade, tem crime de improbidade, tem crime de... Mas a Constituição prevê um caminho para isso, sim, né? O Senado Federal mas tem que ir lá... quem vai julgar esses caras? O Senado todo corrompido que nós temos. Por isso que nós vamos tentar botar Daniel Silveira. Aí, se não tiver outro jeito, que eles sejam presos... pelas mãos de um outro tribunal que seja Vamos dizer que o Bolsonaro fosse um criminoso também. Quem vai julgar o Bolsonaro? Seriam os mesmos do Congresso. Não, aí é o STF, ele tem foro privilegiado. E o Congresso teria que aprovar primeiro, né? A aprovação, autorizar. O Congresso não precisou aprovar nada que estão fazendo com Daniel Silveira. E eles estão fazendo. Então, tem muito abuso de autoridade. Eles estão acabando com a democracia. Eles estão acabando com a divisão entre os poderes. Eles não estão respeitando. Você vê que o Congresso, na última... O Congresso não foi a favor de continuarem fazendo estudo com o Daniel, o Congresso estava contra, e aí ele falou que ia botar a tornozeleira de qualquer jeito dentro do Congresso, aí o Daniel falou, eu não saio, aí o presidente da Câmara falou, aqui ninguém vai entrar, aí o que ele fez? Ele impôs uma pena que não existe no nosso ordenamento jurídico penal. A multa, ou você coloca a tornozeleira ou eu te dou multa. Aí ele pegou e fez outra coisa que não existe na nossa legislação, que foi bloquear todas as contas, inclusive conta salário do cara. Mas ele pode ter utilizado o CPC subsidiário para aplicar outra pena, outra medida cautelar para poder assegurar o cumprimento da pena. Não existe isso em direito penal e o processo do Daniel é penal. Mas o CPC é aplicado subsidiariamente ao CPP. Mas não pode. Ele está criando lei. Né? Aí esses abusos seriam combatidos com o quê? Eu também advogo na área criminal. Eu não sei se vocês advogam. Não, nada. Eu nunca vi. O cara pode ficar foragido. O cara pode ser estuprador, assassino, assaltante. O cara pode ser traficante. Se ele ficar foragido, ninguém vai lá e impõe esse tipo de pena. E ninguém vai lá e bloqueia a conta da mulher dele, ninguém vai lá, bloqueia a conta salário. Bloquear a conta da mulher é até princípio da antecedência, né? Então, bloquearam a conta da mulher do Daniel e ela é advogada no processo. Olha isso, gente. Ele provocou também, xingava os ministros ao vivo, fazia live, xingando, chamando de tudo qualquer nome, né? Tem uma lei, lógico. Mas não é essa pena, não é nem prisão igual impuseram para ele. Ele tinha que ter sido processado, um processo por, vamos dizer assim, nem foi ameaça, mas se eles acharam que foi ameaça, vamos processar esse cara por ameaça e o processo vai transcorrer normalmente e ele vai ser preso se ele for condenado. Mas não foi assim. Foi uma prisão em flagrante por causa de um vídeo. Vocês sabem que isso é ilegal. Porque o vídeo não dá flagrante eterno. Não pode. Ele fundamentou não como existe estava na internet, mandado. era continuado o crime. Não existe mandado de prisão em flagrante. Foi mais uma ilegal inovação. Não existe o cara ser o acusador, a vítima e o juiz. Ele tinha que ter sido impedido, ele tinha que ter sido retirado desses autos. Você está entendendo? Eu acho que... Então, assim, o processo contra o Daniel é todo
ilegal. Ele é todo nulo Eu de acho que o plano Daniel, direito. eu acho que o Daniel tinha, eu acho que ele tinha, eu acho sim que ele cometeu o crime, eu acho que ele tinha que ter respondido por aquilo, eu acho que ele tinha que ter sido condenado. Só que eu acho que a STF pesou na mão para dar uma pena maior de 8 anos para ele ter que ser preso, para ele poder ter que ir para o regime e as fechado. penas por aqueles dos 18 crimes anos. que supostamente eles falam nem chega a esse... você viu que quando o Alexandre Mas os vícios pensou- processuais acontecem Você também no dia a dia, em vários acompanhou processos, a assim, fixação de da demandas pena? e tudo. Não acompanhei. O Alexandre falou que não ia computar o somatório da pena, porque a pena do Daniel era uma pena filosófica. Foi esses termos que ele usou. Então, assim, se ele fosse dar a pena mesmo para cada crime daquele ali, nunca o cara ia sair preso. Porque ele falou que ia, que queria, não falou que ia. Ele falou, eu queria ver o Faquinha apanhar com o gato morto até o gato miar. Então, ele usou uma figura de linguagem muito utilizada em Minas, essa história do gato morto até ele miar, e ele não falou que ia fazer, nem falou que ninguém tinha que fazer. Povo, vamos para a rua bater no Faquinha, não. E você acha legal ele falar isso? Cara, pode não ser bacana, bonito. Ele pode ter... Ele foi rude. Eu acho que ele exagerou. Ele exagerou nas palavras. Eu exagerou, eu acho que ele cometeu o crime. Eu acho, essa é a minha opinião, pessoal. Não, tá. Pode ter cometido algum crime, mas não com pena privativa de prisão. Você está entendendo? Mas a pergunta inicial a pena dele não ia chegar a isso. acabou até porque o cara é individualizando aí um otário. tema, você explicou bem, ficou entendido, o público também vai tirar a conclusão, cada um vai tirar. A questão de fechar o STF, assim, vocês querem fechar a força, quer que o presidente chame o Não, exército, fechar o STF, não. que prenda alguns ministros? Algumas pessoas podem querer, o pessoal do meu grupo não quer, não. Mas prisão de alguns ministros... Com o quê? Com as Forças Armadas que chegam lá seja, e porque alguns quem que ministros vai saem julgar? presos Quem que de vai lá? parar? Quem vai parar essas pessoas que estão cometendo muitos crimes? E quem que seriam essas pessoas? São ministros do SF. Né? Seriam um ou dois ministros lá que parecem, ou um só, não sei. Tem uns 3 ou 4 ali que só Jesus, né? Aí Que seria... é uma ilegalidade atrás da outra. Então defende que venha a força ali e A consiga... força prenda em flagrante, principalmente. Inclusive em flagrante. E quem que seria, que delegaria que eles estão fazendo uma coisa errada assim? Quem que chancelaria isso? Seria Pois o é. presidente da República? As Forças Armadas? Teria Aí essa que legitimidade, tá. entendeu? O Ifes Gandra explicou muito bem essa questão já. Você assistiu o velhinho Não. falando? E ele é fera, né? Ele é, se não me engano, o único constitucionalista vivo que ainda está lúcido. E ele deu aula sobre o tema. Ele falou o seguinte, que quando um poder invade as atribuições, as competências do outro poder, ele entende que realmente a letra do artigo 142 mostra que as Forças Armadas seriam o poder moderador. Embora não esteja escrito poder moderador com todas as letras, as Forças Armadas se aplicam para a garantia da lei e da ordem se ela for chamada por qualquer um dos poderes. Você está entendendo? Então, e é isso mesmo que está escrito no 142. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu não concordo com prisão sumária sem o cara ter cometido o crime ou sem ele ter sido julgado. Inventar a prisão em flagrante que não existe para um deputado, passando por cima do Congresso, antes do Congresso chancelar a prisão. Eu não concordo com o cara mudar todo o nosso sistema acusatório. Ele tem MP, que é o acusador, ele tem o judiciário que julga, ele tem as instâncias todas. Eu concordo com você em algumas coisas que você está falando. Eu concordo da questão. Os caras estão cometendo crime assim, na cara da gente. Eles sim têm que ser presos em flagrante. Eu concordo com a Porque quebra não do foi por um vídeo, foi- sistema acusatório. Você concorda com Concordo. a quebra? Não, eu concordo com você, que foi quebrado e está tá. errado. Eu concordo com você que a Câmara de Deputados deveria ter autorizado. Isso tudo eu concordo. Só que eu não acho que a medida para poder resolver isso tudo é simplesmente colocar as Forças Armadas dentro do Supremo Mas, e resolver qual, tudo. Qual que seria a medida, na sua opinião? Ah, isso aí tem que passar por uma medida legislativa. O Poder Legislativo propor alguma lei, o presidente editar alguma medida provisória para ver se vira lei. Mas o Judiciário está avançando sobre o Legislativo também. Mas aí isso aí isso faz vai parte deixar eles continuarem Não, mas avançando? isso faz parte do jogo político, isso aí não tem jeito. Não, jogo político não. Eles estão avançando sobre as competências dos outros poderes sem
seguir a lei. Eles estão cometendo crimes, como eu falei aqui, responsabilidade, improbidade, abuso de autoridade, tudo. Eles têm competência, atribuição de defender a Constituição, de defender as leis, e eles estão fazendo tudo contra a lei, contra a legem, né? Então, E um processo de impeachment deles não passa no Senado, porque você acha que o Senado está todo... Não, o Rodrigo Pacheco engaveta todos. O Então, Pacheco então essa pode ser uma solução legislativa. Você eleger um presidente do Sim. Senado que pudesse abrir um processo de impeachment contra o ministro do STF. Enquanto isso, Daniel Silveira estava preso, numa prisão em flagrante. Mas quantos inocentes estão presos hoje em dia no Brasil? Tá, mas aí é outra história. Aí Então. é erro de cada juiz. Sim. E as famílias têm direito de recorrer. Mas eles estão presos dentro de uma prisão que existe no nosso ordenamento jurídico. E não através da quebra de todo o poder acusatório nosso, que já está instituído em lei. Vamos dizer assim, eu já tive um cliente preso que eu achei que a prisão era ilegal. Eu tenho lá o habeas corpus, eu tenho todos os... né? E aí ele vai ser julgado em várias instâncias e a gente tem vários recursos. O Daniel, ele foi julgado por um só. Foi sumário. Foi julgamento sumário, por crime de opinião. Ele tinha... Ainda tem a questão que eu não falei aqui, imunidade parlamentar dele não foi respeitada. Entendeu? Então, e não foi só ele. Você viu que... Vocês estão acompanhando o que estão fazendo com os empresários hoje, no dia de hoje? Hoje eu não vi. Teve operação. Eu vi que teve operação, mas eu não confio em detalhes. Você viu por que foi a operação? Não. Foi conversa de WhatsApp. Mais uma vez, o Alexandre de Moraes mandou que bloqueiem contas bancárias, que apreendam celulares, computadores, tudo, de empresários, porque eles tinham um grupo e alguns deles falaram que preferiam, se o PT voltar, eu prefiro o golpe militar, ou eu prefiro qualquer coisa do que o PT de volta. Cara, isso é uma opinião deles. Eles não falaram que iam, se o PT voltar, eu vou pagar uns caras para ir lá matar o Lula, eu vou pagar alguém para ir lá e botar uma bomba no STF. Não falaram nada disso. Se o PT voltar, eu preferia o golpe militar do que o PT voltar. Eu preferia... Isso que eles falaram. Isso é opinião. Sim. Então, eu acho que isso daí... Aí o Alexandre simplesmente mandou mas isso na que eu ia canetada. falar, ele não simplesmente mandou, ele foi provocado, porque o juiz é provocado. Não, mas ele né? não tem... Ali não é competência dele, porque não tem ninguém com foro Não, privilegiado ali. Mas No grupo não tem ninguém. Não, eu sei, mas foi uma ação aberta por uma associação de magistrados, eu acho. E teve um partido também que pediu algumas medidas. Mas aí o que e que ele, ele tinha e que ele responder? aceitou. E ele aceitou E o o que ele tinha pedido. que responder? Ué, ele respondeu, isso aí, O que isso ele aí tinha que isso aí responder? é coisa Não é dele. competência do STF, não tem ninguém ali com foro privilegiado. Vocês têm que processar essas pessoas na primeira instância, na justiça comum. Que seja na Justiça Federal, porque, em tese, poderia ser um crime contra a segurança nacional, contra o poder constituído. Acho que a medida foi muito radical de início que ele tomou. Não, foi Poderia mandar totalmente investigar ilegal. e saber o que está acontecendo antes. Foi totalmente ilegal. Essas pessoas não têm que ser processadas por ele. Primeiro, para qualquer pessoa ser processada, é o MP que é o autor da ação penal. O MP não teve nenhuma... O MP não denunciou ninguém. Então, já começou a primeira ilegalidade. Segundo, ele, de novo, se coloca como vítima, porque ele colocou esses empresários dentro da mesma ação penal do Daniel, como crime contra a segurança nacional, parará. Então, ele, de novo, se coloca como vítima. Então, se ele é vítima, ele não pode ser o julgador. E quem é o julgador também não pode ser o acusador. Então, ele está, de novo... Ele deve ter cometendo os mesmos crimes. Vamos ver o desenrolar disso aí depois. Ele deve ter colocado essas denúncias juntos com algum outro procedimento que já rolava lá no TSE ou no STF, ficou prevento e você sabe o que é tão grave quanto ele apreender celular e dinheiro da conta bancária dessas pessoas? Ele mandou que eles não possam mais ter redes sociais. Bloqueou, viu? Então, nós estamos vivendo, realmente, isso é uma democracia?
A gente está vivendo democracia ou ditadura? E dizem por aí que o Bolsonaro que ia ser o ditador, né? Mas quem está sendo ditador? O Bolsonaro nunca mandou prender ninguém, nunca mandou fechar conta de rede social de ninguém. As pessoas jogam futebol com uma réplica de cabeça dele, as pessoas chamam um cara de genocida, as pessoas chamam um cara de cada coisa assim. Ele nem processa essas pessoas, ele simplesmente faz o que ele tem que fazer lá o que ele acha que ele tem que fazer lá no governo. Sim, sim. E ele, que ditador é esse? Aí o cara era o racista que nunca perseguiu nenhum negro, já tem quase 4 anos de governo, nunca retirou nenhum direito dos negros. O cara é o homofóbico que nunca perseguiu, nunca mandou matar nenhum gay. Você está entendendo como são rótulos? Como as pessoas rotularam o presidente? E rotularam exatamente porque não podiam chamar de corrupto? Agora podem. Será? Ele foi julgado? O nosso tempo está encerrando um pouco aqui. Ana, só uma questão aqui que veio à tona essa semana, se você ficar à vontade de falar, se não quiser responder, não fica. Foi a questão da CEPERJ aí, que saiu uma lista da CEPERJ, né? Cara, até te agradeço me dar essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade, que eu vejo uma lista extensa aqui, aí saiu uma lista de WhatsApp, chegou até mim, a gente chegou até nós, né? Mim também, né? Então, aí tava nomes... E eu tive pessoas que eu considerava minhas amigas, Eu recebi seu áudio também. que me mandaram assim, ó, que vergonha, eu respeito o dinheiro público, e me bloquearam no WhatsApp. Você acredita nisso? Aí, vamos lá. Só para esclarecer primeiro ao nosso público aqui, chegou uma lista da CEPERJ, que é um órgão estadual aí, e vários nomes de Valença que estavam recebendo alguns benefícios ali, valores, em detrimento de algum serviço... É salário mesmo. Salário, né? Em detrimento de alguns serviços ou não prestados. Aí... o nome da nossa convidada estava constando na listagem. E a gente queria saber como é que foi esse procedimento. Você foi chamada lá para trabalhar? Você trabalhava com o quê? Não. Como é que procedeu? Fiquei sabendo que existia um processo seletivo. E que a primeira forma de seleção era o currículo. Eu levei meu currículo. Entreguei, voltei. Fiquei mais uns dias, não sei quantos, 10 ou 15 dias e tal. Aí recebi um e-mail dizendo que eu tinha que comparecer lá para um processo seletivo, que era uma fase de entrevista e preenchimento de ficha. Eu fui, preenchi a ficha, respondi um questionário em anexo e passei pela entrevista. Aí voltei para casa, esperei mais um mês. Aí recebi um e-mail já com o contrato, dizendo que eu tinha sido selecionada para o cargo de pesquisador, que era para eu colocar o meu endereço atual correto, que eles iam tentar me lotar no local mais próximo possível da minha residência e que o contrato era temporário por 6 meses com salário de 3.270 e poucos reais. Aí eu li o contrato, vi as atribuições, falei, bom, dá para mim, né? Se não for em uma cidade muito longe, dá para mim. Aí eu preenchi o contrato e enviei de volta através do mesmo e-mail. Respondi ao e-mail, preenchi, assinei, escaneei, mandei. Daí, há uns dias, eu recebi a primeira ordem de serviço, que era passar por um treinamento, muitas videoaulas, um curso, um treinamento mesmo, para ser pesquisador. A primeira etapa do treinamento era direito administrativo, direito civil, algumas coisas assim que o funcionário pode fazer, que o servidor não pode fazer no serviço público e tal. Aí as outras aulas já eram como você abordar as pessoas, aí já era a parte prática mesmo. Depois a parte do aplicativo, porque as pesquisas, a gente não ia para a rua com papel, a gente usava o nosso celular. Aplicativo Horus, que a rede CEPERJ disponibilizou, e a gente teve que aprender a mexer no aplicativo e tal. Inclusive, a primeira pesquisa que eu fiz com a minha mãe dentro de casa, para eu ver se estava... Era pesquisa de quê que faziam? As minhas, eu vi que tinha, sim, porque eu entrei no aplicativo e fucei ele todo. Tinha pesquisa que era sobre o que mais precisa na sua região, na sua cidade, se era saneamento, como que ele via o saneamento básico da cidade, ótimo, bom, como que ele via a segurança pública, ótimo, assim, tudo, pesquisa completona mesmo, achei até muito legal. Mas essa não era a minha, infelizmente, ou felizmente, porque a minha era muito mais reduzida, mas também era mais rápida de fazer,
Eu não atrapalhava muito os transeuntes. Uhum. A minha era para perguntar se as pessoas tinham conhecimento da agência Resolve em Valença, se elas achavam importante, se já tinha tido alguma melhora em relação à implantação da agência em Valença, o que elas acharam do prédio, da obra, dos serviços que estavam sendo prestados, se isso trazia boas melhorias para a nossa região ou não, qual o impacto que estava tendo. Basicamente, a minha era nome, idade, renda Mensal? mais ou menos, assim, se era de um salário, 2, 3 ou mais. E depois já entrava no tema que eu acho que o governador queria saber se a agência Resolve está funcionando. E você Porque ficou aí 6 era meses? dali- Não, Não? não. Eu entrei... Eu recebi o primeiro e-mail em abril. Aí eu já comecei a fazer o treinamento. No mês que eu fiz o treinamento, eu recebi o primeiro salário. E depois eu fiz pesquisas por 2 meses e recebi mais 2 meses de salário. Aí surgiu esse monte de escândalo de rachadinha. Funcionário fantasma. Funcionário Lista secreta. fantasma. Assim, a lista secreta foi facinho de quebrar, né? Então não foi secreta. O que surgiu primeiro foi lista secreta. Mas surgiu denúncia de rachadinha. Isso. Pessoas que trabalharam muito antes de mim, ano passado, trabalharam por 6 meses e parece que tinha sido indicação de algum deputado e ele passava metade do salário para o deputado. E essa pessoa, quando acabou o contrato dele, ele denunciou. Teve gente que efetivamente estava naquele esporte presente e tinha que estar dando aula em praça, em quadra pública e tal, implantar projeto e não implantou. Então era realmente fantasma. E teve gente que trabalhou igual eu cheguei a trabalhar. Hoje mesmo eu encontrei umas 3 pessoas que eu entrevistei na rua e ainda falei, aí, tá vendo? Olha que maldade que fizeram comigo. Porque você sabe que eu entrevistei você. Quando chegou a lista em mim, eu falei, caramba, a lista tinha 20 e poucos mil nomes na lista. Eu falei, cara, não é possível que isso aqui tá todo mundo errado. Com certeza, pessoas que estão aqui trabalharam. O negócio é a população saber diferenciar quem... Exatamente, quem trabalhou e quem não trabalhou. Para não colocar todo mundo no mesmo balaio, que todo mundo errado. Aqueles vídeos que saíram, eles foram muito maliciosos, né? Eu não vi o vídeo, eu recebi, mas eu não vi. Eu vi vídeo político, deve ser você briga... Uma maldade, porque colocaram pessoas assim, que a gente sabe que não são corruptas na nossa cidade, rotularam como corruptas. E um certo grupo ficou de fora do negócio, né? Uma certa pessoa que é candidata, não aparece ninguém deles no vídeo. Você não quer citar a pessoa? Não, eu não vou falar. Não, porque agora eu fiquei curioso, quero saber. Quando terminar de gravar... Eu te conto em off. Uma certa pessoa não aparece no vídeo, e aí já 2 ex-vereadores, que são meus amigos, vieram me falar, Ana, é fulano, e é fulano com a ajuda de tal e tal. Então já sabe mais ou menos aonde que veio. Só que eu não sei quebrar a criptografia do vídeo. Eu gostaria muito. Até se eu soubessem, para pagar alguém para quebrar, se não for nenhum valor absurdo, eu quero pagar, porque eu quero processar, porque eu trabalhei, então eu não quero vídeo. Eu não aceitei isso. Então, se chegar, você tem o serviço prestado, você consegue mostrar a pesquisa que você fez, isso é tranquilo, eu né? tenho tudo Printado no celular. Porque o que acontece? Mas esse processo seletivo, como é que chegou até você o processo seletivo? Você ficou sabendo? Internet. Internet? Eu estava procurando. Por quê? Eu me aposentei, eu falei assim... Procurando alguma coisa... Alguém falou comigo que saiu esse processo seletivo num site de concurso aí. Eu vi alguém falando. Aí eu entrei, fiquei sabendo como é que era, falei, facinho, né? Se é pelo currículo, o meu é bom, já vou mandar. Eu mandei. Aí, deu tudo certo. Agora deu tudo errado. Agora a fase final aqui... Vamos finalizar, então. Mais rapidinho, o que vier na sua cabeça, você vai falando, tá? Por favor. A maior alegria na sua vida? Meu neto. A maior decepção? PT. Eu votei neles um dia. Um grande amigo que você tenha? Um grande amigo. Pode ser amigo. Meu filho, Thiago. E um inimigo? Uma pessoa que você não gosta, uma decepção, aquela coisa que você não gosta nem de passar perto? Mas alguém que você tenha contato, né? Uma personalidade, não vai falar o Lula. Não quero falar, não. Acho que tem. Tem. Não quero falar, não.
Mas então fala alguém do mundo, né, maior, que a gente não conviva. Alexandre de Moraes está acabando com o judiciário. É um sonho ainda não realizado. Viajar para o Caribe. Isso é o maior medo. Maior medo? É. Perder um filho, um neto. alguém Perdeu um ente assim. querido, né? O melhor político que você já viu. Melhor político que eu já vi? Pode ser em qualquer nível, municipal, estadual, federal. Bolsonaro. E o pior? Lula. Um defeito da direita. Defeito da direita. Eu acho que é exatamente ser muito radical. E uma qualidade da esquerda? Qualidade da esquerda. Nossa, agora você me pegou. No momento eu não vejo Não mais. vem nada. Não. E olha que eu Uma já militância votei no aguerrida, Lula, eu já uma votei militância no Chico aguerrida. Lima. Já votei, cara, mas depois que veio tanta corrupção e que esse pessoal não se revoltou com essa corrupção, não dá para ver qualidade. E quem é a Ana Cristina Valadares? Essa eu acho a mais difícil, eu não sei me definir, não. Eu seria sou fácil. uma pessoa competente. Eu me julgo competente, tudo que eu pego para fazer eu faço bem feito. Eu sou mãe, avó, filha. Tenho muito orgulho dos meus ancestrais avós, daqui de Valença mesmo. Muito orgulho da minha família, das minhas raízes. Tento ser boa sempre para as pessoas, sou sempre boa para os animais. Eu sou advogada, protetora, professora, mãe, avó e filha. Pô, ótimo. Ana Cristina. Cristina, muito obrigado, Muito obrigado por ter pela aceitado o sua convite. presença. Galera, Obrigada a vocês. Mais uma vez, pedir para a galera se inscrever no canal aí, para não esquecer, compartilhar. Coloca o link das redes sociais do canal isso, na consta. descrição. Vamos colocar na Vamos descrição. colocar. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Galera, gente. valeu. Valeu, até a próxima. Até a próxima.